A televisão nos mostra, dia a dia, com todo o realismo, as atrocidades que vêm se verificando contra a população civil da Síria. O mundo assiste aquele cruel espetáculo sem a mínima reação. As grandes potências certamente, para fazer valer os seus interesses econômicos, fazem o mínimo para evitar a continuidade daquele massacre dia a dia. E essa absoluta falta de intervenção nesse processo me faz lembrar o que ocorreu no célebre tratado entre Alemanha, Inglaterra e França, quando o ministro inglês Chamberlain e o ministro francês Daladier assinaram um pacto com Adolf Hitler, permitindo que a Alemanha tomasse os territórios da Boêmia e da Morávia, onde havia uma maioria de população germânica na antiga Tchecoslováquia. Lembro aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do encontro do chefe do almirantado, Winston Churchill, com o premier, com o chanceler Chamberlain. Churchill disse a Chamberlain: você escolheu entre a honra e a guerra. Perdeu a honra e terá a guerra. Essa omissão das potências internacionais relativamente ao massacre, ao genocídio diário na Síria, tem muita correlação com esse episódio passado. A França tomou a Boêmia, tomou a Morávia, depois tomou toda a Tchecoslováquia, depois dividiu com os russos a Polônia, invadiu a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega e, rompendo com total facilidade a então intransponível linha Maginot, invadiu a França. Ocupa a tribuna nesta quarta-feira, nesta sexta-feira, digo melhor, para lamentar toda e qualquer forma de opressão, toda e qualquer forma de violência. A nação assiste estupefata, atônita, ao caso do assassinato do empresário presidente da empresa IOC. Mas aquilo é apenas um dos milhares de atos de violência que se perpetra nesse país todo dia, fruto da estupidez, da avassaladora rede de narcotráfico, fruto de todo esse estressante dia a dia a que nos submetemos, principalmente nas grandes metrópoles. E hoje, senhor presidente, senhores
senadores. Quero lembrar um dos piores episódios da barbaridade, da atrocidade, da violência, vitimando homens e mulheres inocentes. No dia 27 de maio de 1942, dois militantes da resistência tcheca, Kubis e Gabčík, assassinaram o todo-poderoso Reinhard Heydrich, oficial da SS, designado como protetor dos territórios boêmio e morávio. O atentado à bomba, realizado em Praga, provocou a morte no dia 4 de junho do todo-poderoso oficial nazista. Espalhou-se dentre os órgãos de repressão da potência invasora que os dois ativistas se homiziaram em Lídice, uma pequena vila da República Tcheca. Não obstante os dois ativistas terem se escondido numa igreja em Praga e tenham ali se suicidado quando era iminente a sua prisão, em 10 de junho, as tropas nazistas cercaram Lídice, impedindo a saída de todos os seus habitantes. Todos os homens maiores de 15 anos foram colocados em um celeiro e fuzilados. As mulheres e crianças foram mandados para o campo de concentração de Ravensbrück. Estima-se que, ao todo, 173 homens, 60 mulheres e aproximadamente 88 crianças foram vítimas do ataque nazista. O que eram essas pessoas? Aldeões simples, pessoas honestas, pessoas boas, lavradores, pessoas incapazes de se envolver em qualquer ato de resistência. Não satisfeito em ordenar friamente a execução de todos os habitantes de Lídice, as mulheres e crianças não resistiram aos trabalhos forçados no campo de concentração. Hitler manda explodir todas as casas e nivelar toda a área da vila com tratores, para que não ficasse uma só lembrança daquela vila, daquela pequena comunidade. Os nazistas ainda jogaram grãos para que o espaço virasse um pasto com o tempo. E a vila foi riscada dos mapas da Europa, pelo menos dos mapas confeccionados por cartógrafos nazistas. O que é mais estarrecedor, senhor senador, presidente, senhoras e senhores senadores, os nazistas noticiaram ao mundo, com todos os detalhes, o que acontecera em Lídice. Fizeram disso propaganda para que ninguém mais se aventurasse a enfrentar qualquer membro da oficialidade ou do governo nazista.
Esses fatos ocorreram no dia 10 de junho. 10 de junho de 1942, portanto, há 70 anos. No próximo domingo, toda a República Tcheca, toda a República Eslovaca e todo mundo onde as pessoas exaltam a paz e condenam a violência, se lembrará esse triste episódio que envergonha a espécie humana, que nos envergonha a todos, como tantos outros que vêm sendo perpetrados por ditaduras estabelecidas, tendo como lema a opressão contra as liberdades, contra os direitos, contra aquilo que é o apanágio da democracia como tal instituída na velha Atenas. Senhor presidente, senhores senadores, uso essa tribuna hoje para lembrar esse episódio, condenando as atrocidades, todas elas, sejam aqui no país, sejam em qualquer parte do mundo. E o faço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, prestando uma homenagem ao povo tcheco, ao indefeso povo tcheco, que pelas mãos das duas potências, a Inglaterra e a França, tiveram o seu território invadido para atender a megalomaníaca tese da falta de espaço vital que a Alemanha reclamava para tomar territórios tchecos, territórios polacos, e acabou estabelecendo uma sede de conquistas e chegou, inclusive, a vitimar a própria França de Daladier. E quase propiciou a invasão da Inglaterra. Não fosse a heróica resistência da RAF, não fosse a heróica resistência do povo inglês, e não fossem as condições geográficas que, na condição de ilha, permitiram à Inglaterra uma resistência bem-sucedida. Senador Luiz Henrique, só, se me permite, antirregimentalmente, uma observação. Aqui no Senado, nós temos uma senadora da Bahia, senadora Lídice da Mata, e o seu nome foi dado em homenagem aos assassinados na cidade de Lídice. Vossa Excelência lembra bem. Que ela se manifestou outro dia a favor de uma proposta da senadora Ana Rita para suprimir o nome de Filinto Miller por suas ligações com o nazismo de uma ala do Congresso Nacional. Que é uma sugestão muito importante. Eu ia exatamente me referir à nossa colega Lídice da Mata e cumprimentar seus pais por, ao terem lhe dado esse nome, fazer da luta de Sua Excelência, da sua garra, das suas posições, uma lembrança desse massacre odioso e inaceitável.